Olá pessoal, fico muito feliz de estar mais uma vez com vocês aqui no canal Leia Preta Leia, lugar onde sempre falaremos de literatura significativa e empoderadora, além de um pouquinho de entretenimento e cinema, porque nós acreditamos aqui que cultura e educação são as melhores ferramentas para reduzir as desigualdades e empoderar pessoas. E antes mesmo da gente entrar no vídeo, por favor, já lembra de se inscrever nesse canal e de deixar o seu like. Senta que lá vem história. Em 1933, quando os nazistas queimaram em praça pública livros de escritores intelectuais como Marx, Kafka, Thomas Mann, Albert Einstein e Freud, o criador da psicanálise fez o seguinte comentário a seu amigo Ernest Jones: "Que progressos estamos fazendo? Na Idade Média teriam queimado a mim. Hoje em dia, eles se contentam em queimar meus livros." Deixando de lado o fato de que a ironia de Freud logo se tornaria ingênua diante dos fornos crematórios de Auschwitz e Dachau, podemos nos perguntar: o que aconteceria se os livros fossem incinerados, varridos da face da terra, até o ponto em que um único vestígio de milênios de tradição humanista estivesse alojada na memória de alguns poucos sobreviventes? Pois é, queridas traças, é com esse primeiro parágrafo do prefácio que introduzimos a nossa história distópica. Essa é a penúltima resenha do mês de dezembro e, consequentemente, do ano de 2019. O livro de hoje, que é o Fahrenheit 451, ele foi escrito por Ray Bradbury e publicado em 1953, ele não tem tantos aspectos futuristas quanto os dois últimos livros de qual eu falei. Se a gente fizer uma análise mais profunda de Fahrenheit 451, a gente percebe que a história se parece muito com a nossa realidade atual. Como vemos no seu prefácio, embora não tenha muito aspecto futurista no sentido tecnológico, pelo menos assim para nós, leitores do século XXI, Fahrenheit 451 tem muitos aspectos distópicos ou antiutópicos, ou seja, é uma ficção montada de um ponto de vista contrário a um futuro idealizado, escrevendo essa ficção científica aí no período do pós-guerra e bem no início da Guerra Fria. Contudo, segundo ele mesmo, sua obra não é uma ficção científica do ponto de vista dele, mas sim uma obra política e distópica. Mas, segundo o autor, usar a classificação de ficção científica é uma ótima forma de mascarar a intenção da história. E, nas palavras dele, fingir que você está falando do futuro, quando na realidade está atacando o passado recente e o presente. Ray nasceu em 1920 no estado de Illinois, nos Estados Unidos, no momento aí do período entre guerras, né, pós Primeira Guerra Mundial, e no início do que a gente conhece como os anos loucos dos Estados Unidos, que foi a década de liberação sexual, de liberação dos costumes, de liberação intelectual e ao mesmo tempo de liberação das ilicitudes, né, porque também foi a década da malfadada lei. E também foi uma época de grande crescimento econômico, mas foram os anos que precederam o craque da Bolsa de Valores de Nova York e, consequentemente, a Grande Depressão. Ray era o filho mais velho de 6 filhos, ele era filho de um cara que trabalhava na companhia eletrônica e sua mãe, que era uma mulher que vinha da Suíça, se eu não me engano, uma mulher da Suíça, ela era dona de casa. Então, a família dele era uma família pobre, uma família da classe trabalhadora. Eles viveram em Illinois até 1926 e aí depois eles se mudaram para Tucson, que fica no Arizona, e depois foram para Los Angeles, na Califórnia, em 1933, que foi a cidade onde Ray viveu praticamente toda a vida dele e foi a cidade onde ele faleceu, né, em 2012. Ray começou a escrever os seus primeiros rascunhos aos 11 anos e esse foi um resultado da sua leitura voraz. Ele era um leitor voraz, principalmente de obras de Edgar Allan Poe, do Júlio Verne e do Edgar Rice Burroughs, que é o cara que criou a história do Tarzan. Durante a juventude, aí nos anos 30, ele trabalhou como jornaleiro em Los Angeles, após o ensino médio, e foi a época que ele começou finalmente a escrever profissionalmente. No final dos anos 30, ele finalmente começou a publicar suas primeiras histórias, que eram contos, né, todas com essa inclinação de ficção científica e suspense. O Ray se tornou um especialista em escrever esses contos de terror e fantasia, como as chamadas Crônicas Marcianas da década de 40, que foi o livro que finalmente, né, a coletânea de contos que o tornou famoso nesse estilo. Na década de 50 foi que ele publicou os seus dois livros mais famosos, que é o The Illustrated Man e o Fahrenheit 451, que foram ambas obras adaptadas para o cinema. Depois ele passou a trabalhar como roteirista de histórias roteiristas e adaptador de histórias para televisão e para o cinema, e chegou a ser consultor da Disney na década de 80. Queimar era um prazer. Era um prazer especial ver as coisas serem devoradas.
ver as coisas serem enegrecidas e alteradas. Empunhando o bocal de bronze, a grande víbora cuspindo seu querosene peçonhento sobre o mundo, o sangue latejava em sua cabeça, e suas mãos eram as de um prodigioso maestro, regendo todas as sinfonias de chamas e labaredas para derrubar os farrapos e as ruínas carbonizadas da história. Na cabeça impassível, o capacete simbólico com o número 451 e nos olhos a chama laranja antecipando o que viria a seguir. Ele acionou o acendedor e a casa saltou numa fogueira faminta que manchou de vermelho, amarelo e negro o céu do crepúsculo. A passos largos, ele avançou em meio a um enxame de vagalumes. Como na velha brincadeira, o que ele mais desejava era levar à fornalha um marshmallow na ponta de uma vareta, enquanto os livros morriam num estertor de pombos na varanda e no gramado da casa. Enquanto os livros se consumiam em redemoinhos e fagulhas e se dissolviam no vento escurecido pela fuligem. Pois é, gente, é assim que o livro começa. Uma coisa que é muito interessante para dizer sobre esse livro é que ele meio que não tem muito pé nem cabeça. Não tem pé nem cabeça a história, mas isso não num sentido ruim, né? Porque, na verdade, ele acaba sendo um livro bem mais fácil de você acompanhar e compreender do que, por exemplo, um Admirável Mundo Novo, porque o sistema do Fahrenheit não é tão complexo. Ele é feito meio que num formato de crônica ou conto, e por isso a gente não tem muitas explicações de como aquele sistema funciona, como é que aquele sistema começou, como é que aquela sociedade chegou no ponto em que ela está, ou mesmo como é que a história chegou no ponto em que ela está. E da mesma forma são os personagens. A gente acaba lendo livros sem saber de onde essas personagens vieram e às vezes sem saber para onde elas vão, né? E também sem ter uma ideia muito grande da descrição física dessas personagens. O que a gente sabe é que a história se passa numa cidade qualquer dos Estados Unidos e devido a trechos como: desde 1999 já fizemos e vencemos 2 guerras atômicas. A gente desconfia que o mundo de Fahrenheit 451 está cronologicamente mais ou menos posicionado na época atual e é um momento entre guerras, porque eles já saíram de 2 guerras e agora aparentemente uma terceira guerra está para começar. Essa cidade em que a história se passa, ela não é uma cidade super futurista, com carros voando, com, sabe, tecnologia de ponta e tal. Na verdade, ela se assemelha muito às nossas capitais de hoje em dia, só que assim, um aspecto piorado. Então ela se assemelha a qualquer Rio de Janeiro, qualquer São Paulo, qualquer Londres, qualquer Nova York, mas obviamente mais sombria e mais desesperadora. É uma cidade que conta com casas, ruas, carros, outdoors, câmeras, helicópteros, nada muito diferente da nossa realidade. A questão principal da história é: o que acontece quando o sistema resolve queimar livros, né? O que acontece e por que acontece? O que acontece quando o sistema resolve queimar livros, apagando assim registros históricos e registros ficcionais do passado? E o interessante é que o conto deixa claro de que as pessoas abriram mão dos livros por conta própria e com o passar do tempo. A diversão e o entretenimento, né, televisivo se tornaram mais superficiais e palatáveis do que os livros, e assim a população por conta própria deixou os livros de lado. Apenas depois é que o Estado, assim como o Estado toma para si a institucionalização da violência, o Estado tomou para si a institucionalização dos incêndios. Fahrenheit 451 é um corpo de bombeiros e antigamente os bombeiros eram as pessoas responsáveis por apagar incêndios, mas nessa sociedade os bombeiros são aqueles que iniciam os incêndios. E esses incêndios são estritamente direcionados para queimar livros, e incluindo casas inteiras e as pessoas que amam esses livros. Com o apagamento do passado, por meio desse incêndio de livros, as pessoas entendem que o mundo é daquele jeito mesmo e que a sociedade sempre foi daquele jeito. E assim, como em Admirável Mundo Novo, a futilidade e a alienação é estimulada e tomou conta entre as pessoas. E a vida se tornou extremamente individualizada, mas não do ponto de vista emocional, mas individualizada no sentido de você ficar sozinho, né? E as famílias ainda existem, as amizades existem, mas é tudo muito superficial. Assim como em Admirável Mundo Novo, as pessoas são estimuladas a sempre buscarem algum tipo de prazer fugaz. As pessoas usam fones de ouvido conectadas a entretenimento 24 horas por dia. Elas têm várias televisões em casa que passam reality shows ou novelas, por assim dizer. Ou então as pessoas saem por aí dirigindo muito rápido, a velocidade das coisas aumentou muito. Pode-se ainda usar o subterfúgio do consumo de drogas psicotrópicas, e nisso a história tem a ver, por exemplo, tem uma conexão com o Soma, aquela droga do Admirável Mundo Novo, mas também com o consumo de drogas pela nossa sociedade. Consumo de drogas, de remédios
Tudo é um meio de manter essa população alienada, e o interessante é que parece que essa alienação é autoimposta, porque não existe a necessidade, não existe esse grande irmão para manter, que obriga as pessoas a se alienarem ou que mantém essas pessoas nessa vida pacata e repetitiva. O que não nos espanta, obviamente, é que as pessoas estão profundamente sozinhas e infelizes. As famílias não têm um núcleo coeso de amor, as amizades são superficiais, as pessoas não conversam entre si, as pessoas não conversam consigo mesmas, né? E acima de tudo, apesar de todos esses aparatos de entretenimento, não existe lazer. No ponto de vista daquele lazer, daquele divertimento passivo e tranquilo que a gente tem, por exemplo, quando a gente deita na cama, por exemplo, sem pensar em nada, quando a gente conversa e ri uns com os outros, ou quando simplesmente a gente passeia por aí, sabe? Esse tipo de lazer foi extinto. Nosso protagonista é Guy Montag. Montag é um bombeiro nesse novo sistema e, assim como seus colegas, no início do livro ele acredita que os bombeiros sempre foram aqueles responsáveis por colocar fogo nos livros. Montag começa a história profundamente alienado. Ele é casado, mas ele e a sua mulher, que é a Mildred, apenas meio que habitam a mesma casa, cada um vivendo uma vida separada, como se fosse uma bolha separada. A Mildred é uma pessoa viciada em novelas, viciada em shows. Ela vive dentro de uma sala que tem 3 televisores e o sonho dela é que ela quer ter o 4º televisor para que as 4 paredes fiquem cheias. Ela acompanha o que eles chamam de novelas 24 horas por dia e ela passa 24 horas por dia com fones de ouvido, absorvendo esse entretenimento contínuo. A alienação dela é daquele tipo que você precisa de atividades audiovisuais o tempo todo para encher a sua cabeça. E de vez em quando ela também gosta de tomar umas drogas para poder desmaiar, né? Essas televisões lembram muito a Teletela de 1984 e são feitas para que os espectadores interajam e participem mais ou menos da construção dessas novelas, mas essas novelas, a alienação de Montag, por outro lado, é de um outro tipo. Ele e seus colegas bombeiros são o que a gente chama de piromaníacos, né? O ato de colocar fogo nas coisas mantém essas pessoas deliciadas e meio que alienadas, assim, meio drogadas, né? O corpo de bombeiros exerce um importante papel ali nessa sociedade porque eles são o que a gente considera os agentes de higiene pública e eles são responsáveis por queimar os objetos mais perigosos para o sistema, que são os livros. Os bombeiros são ajudados por um sabujo, que é tipo um robô, é a coisa mais tecnológica que tem nesse livro, que é um robô que é tipo um híbrido entre um cachorro e uma aranha, e ele ajuda nos incêndios e ele é tipo um cão farejador, né? Que ele consegue ali identificar criminosos, traidores do sistema, ele faz uma espécie de leitura psicológica na pessoa. O sabujo também é a forma mecanizada da estatização da morte, porque ele vem com uma agulha, que ele é uma agulha com injeção letal, e ele pode assim matar as pessoas que estão de desacordo com o sistema. E ele vive nessa ilha separada e não questiona nada, ele não tem qualquer reflexão nem sobre o mundo que o cerca, nem sobre si mesmo. Até que um belo dia, né, o plot twist, ele conhece a Clarice, que é uma nova vizinha que ele tem, que é filha de uma família que acabou de se mudar para a casa do lado, é uma menina de 16 anos, e a Clarice é descrita como uma garota assim diferentona, esquisitona, e a família dela é meio esquisita também. Clarice é uma menina que se inspira e gosta de coisas simples da vida. Ela gosta de flanar por aí sem pensar muito, assim, só refletindo das coisas da vida. Ela gosta de observar as coisas, ela questiona o mundo. Montag se depara com a Clarice e pela primeira vez ele tem uma das conversas mais esquisitas e mais profundas da vida dele. E ela começa a contar coisas absurdas sobre o passado, sobre a história da sociedade passada, que segundo ela foi o tio dela que a contou pra ela, né? No final da conversa, a Clarice faz uma pergunta que desconcerta o Montag completamente. Clarice vira pra ele e pergunta: "Você é feliz?" E aí o Montag fica totalmente desconcertado com aquilo ali. Que tipo de pergunta é essa? E voltando pra casa, ele simplesmente cai em si. É óbvio que ele não era feliz. É óbvio que ele não estava feliz. E a partir daí ele começa a conversar com ela, com a menina sempre, e com outro velho estranho que fica sentado no banco da praça. E aí ele começa a questionar o mundo onde ele vive, ele começa a ter uma curiosidade mortal, né? Que é qual o conteúdo dos livros que ele queima? O que será que tem de tão precioso e tão proibido e tão perigoso dentro desses livros para que eles precisam ser queimados e para que pessoas morram para tentar impedir que eles sejam queimados? Montag então abre uma barragem de pensamentos e reflexões sobre tudo e sobre si mesmo e começa a questionar o porquê das coisas. E aí é um caminho sem volta, né, gente? E a partir daí o que acontece, você só vai ficar sabendo se você ler o livro.
Obviamente, gente, que essa história tem relações e proximidades com as outras obras distópicas, né, como Admirável Mundo Novo, 1994 e Como Nós, porque trata-se de uma sociedade baseada na força policial e na vigilância de seus habitantes, que tem uma aura totalitária e que quer manter o cidadão sempre sob controle e tentando afastar o cidadão de uma individualidade emocional, fazendo com que o coletivo seja mais importante. Não, o que é interessante é que Fahrenheit é mais realista do que as outras distopias predecessoras, tanto porque tem uma menor presença dessas invenções futurísticas escalafobéticas, né? Mas também porque se assemelha muito às tendências que a gente está vivendo hoje na sociedade, 70 anos depois do livro ser publicado. A distopia de Ray Bradbury se distingue das outras porque não se trata realmente de um regime totalitário. Aldous Huxley e Orwell, eles escreveram livros sobre o impacto de regimes totalitários, sobre o impacto da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial e sobre o impacto do fascismo, né? E aí os seus livros, eles carregam essa coisa. Já Fahrenheit foi escrito durante o boom tecnológico, econômico, cultural dos anos 50, e Bradbury usa o livro para descrever e criticar o nascimento de um totalitarismo mais sutil, que na verdade tem um efeito muito mais profundo na vida das pessoas, que é o totalitarismo produzido pela indústria cultural e pela sociedade de consumo. Os sistemas totalitaristas diretos, eles acabam caindo em determinado momento e não duram muito, todos eles não duram muito se você for analisar, algumas décadas no máximo, porque eles são baseados em violência, em repressão, e sempre vai ter alguém que vai levantar e dar do contra e fazer uma oposição revolucionária. Já o totalitarismo cultural de Bradbury, ele é mais difícil de ser quebrado porque ele se baseia em alienar as pessoas e transformá-las em seres superficiais no nível mais ético. Na verdade, as pessoas se autoalienam e se tornam pessoas frias, despreocupadas com a realidade. É isso que a gente vê aqui. Ninguém liga para o marido, ninguém liga para a esposa, ninguém liga para o filho, porque tá todo mundo sempre em si mesmado, né? E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa resenha de hoje? Vocês já conheciam o livro Fahrenheit 451? Se vocês conheceram ou se vocês não conheciam esse livro, por favor, comentem aqui embaixo. Façam alguma pergunta de alguma coisa que vocês não entenderam. Se você gostou desse meu projeto, por favor, dê apoio a esse canal se inscrevendo aqui embaixo e deixando o seu like. Eu também tenho um outro canal chamado Freewin, que não é sobre literatura, mas tem conteúdos bem legais lá. Você também pode me encontrar em @leiapretaleia, onde sempre vai ter outros conteúdos, além desse. E é isso. Até mais!